especialistas desenhando propostas para 2021. Esse é o projeto do Fórum, para esse espaço que a gente está definindo aqui das redes sociais, dos podcasts, enfim, para a gente poder mergulhar nessas realidades e pensar mais, pensar para frente, pensar em como sair da crise do Estado do Rio de Janeiro. O nosso entrevistado de hoje é o professor Alcimar das Chagas Ribeiro. Ele é pesquisador da Universidade Estadual Norte Fluminense e economista, e está aqui justamente para desenhar para a gente um quadro sobre o Rio de Janeiro. O que se aprofundou nesse momento, professor, é um prazer tê-lo aqui, o que se aprofundou nesse momento de crise, né, de pandemia, em relação à economia do Estado do Rio de Janeiro, para a gente começar o nosso diagnóstico. Prazer grande estar com vocês. Realmente, a gente tem um problema, né, que já estava instalado no Rio de Janeiro, um problema econômico, né, bastante forte, até porque o Estado do Rio de Janeiro ele insiste há algum tempo na dependência à atividade petrolífera, né? Essa é uma situação bastante evidente, né? E estava instalado exatamente por conta das crises que vem acontecendo ao longo do tempo. Nós tivemos crise em 2008, agora mais recentemente, né? Que afetou naturalmente o Brasil, e especialmente o Rio de Janeiro, né? Tivemos a crise de 2014, que foi muito mais acentuada ainda, porque bateu direto, né, no setor, no petróleo, né? Nós exportamos commodities, né? E o Rio de Janeiro tem a bacia de Campos, que ainda é a bacia mais importante, né, do Brasil, né? Então, essa crise já estava instalada em função dos reflexos dessas crises internacionais, né? E, por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro, conforme eu falei anteriormente, insiste em não fazer o seu dever de casa, né? Insiste nesta acomodação às renda petrolífera, né? E sobram, na verdade, reclamações que eu sou, vamos dizer assim, que tenho uma certa... Eu faço uma certa crítica, né, em relação, não à situação de fato, né, mas à acomodação e à reclamação, como, por exemplo, a questão da Lei Candir, como, por exemplo, a questão mesmo da tributação do ICMS do petróleo. Isso aí está institucionalizado, entendeu? Não é de agora, há muito tempo. Então, se realmente isso afeta, é ruim, tudo bem que temos que brigar para recuperar essa situação, mas não justifica ficar usando esses elementos para justificar, né, os problemas que vivemos, né, que são presentes, né? E aí a gente chega à questão da gestão mesmo, né? Eu acho que nós temos um grave problema de gestão, né? E a gente não precisa nem aprofundar muito, basta a gente lembrar um pouco do que aconteceu nas últimas gestões, né, do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, governadores presos, aquilo que nós já sabemos, né? A corrupção muito forte, isso aí não tem discussão em relação a isso. E também o Rio de Janeiro não se preocupa em buscar alternativas ao petróleo. E aí entra uma visão que particularmente eu tenho, até por estar no interior, que é exatamente a nossa estrutura produtiva, não é? Nós temos uma estrutura produtiva muito consistente fora da capital, né? Que parece que é ignorada, né, pelos gestores. Evidente que essa estrutura ela precisa também ser melhorada, é preciso que receba um grande planejamento para que ela possa gerar, vamos dizer assim, uma riqueza adicional. Em termos dessa estrutura, né, que o senhor cita, que é muito importante, né, fazer chegar a informação e, principalmente, colocar os potenciais do Estado do Rio de Janeiro no trilho para que a gente possa pensar soluções e, principalmente, esses potenciais como alternativas ao desenvolvimento, que é a sua proposta, que é o que você está trazendo nessa entrevista. Em relação a essa questão, quais são as nossas potências que estão invisíveis nessas tomadas de decisão a respeito de estratégia de desenvolvimento, retomada do crescimento econômico do Rio? Perfeito. Eu começaria indicando o seguinte: eu acho que é muito importante, né, essa visão endógena, né? É você olhar para as regiões e identificar
quais são as suas alternativas potenciais, né? Então, cada região pode apresentar condições diferentes, né? Eu digo tanto a nível tangível quanto intangível também, né? E eu olho para duas macro-regiões, né? Eu estou mais próximo, que é da região norte e noroeste fluminense, e a gente pode observar o seguinte: um número grande vai mostrar que 65%, por exemplo, da área colhida, né, da atividade agrícola está aqui na região norte-noroeste fluminense. 43% do valor da produção agrícola, 44% da produção leiteira do estado do Rio de Janeiro está aqui nessas regiões, e 43% do valor da produção desse leite está aqui nessa região. Entretanto, aí vai uma indicação. Nós temos volume, mas a produtividade é muito baixa. É aí que está a grande questão. Por isso que é preciso pensar essas regiões e pensar num formato de reorganização produtiva. Essa que é a questão. E esse formato de reorganização produtiva é algo altamente complexo, que foge totalmente daquelas visões tradicionais, como, por exemplo, vamos fazer uma cooperativa para resolver o problema. Por que eu estou colocando isso? Porque, na verdade, a atividade a agrícola e pecuária, né, ela acontece em áreas pequenas, né, que isoladamente, individualmente, esses produtores não alcançam a produtividade e a competitividade necessária. Né? Eles têm dificuldade de informação, têm dificuldade de crédito, têm dificuldade tecnológica, têm dificuldade de tudo. E sobre isso, os desafios são enormes, né? Se você pensar como trazer esses potenciais e principalmente olhar os problemas, porque eles demandam que haja uma escuta direcionada a esses pequenos produtores. Acessá-los é complicado, a gente sabe disso, mas é preciso que eles sejam o foco e as pessoas que vão dizer para onde deve ir, o que precisa ser feito para melhorar, gerar um novo ciclo aí muito mais produtivo de produção. E aí, sobre esse aspecto, eu queria perguntar para o senhor qual a importância, né, do papel da universidade nesse processo de redesenho das estratégias de desenvolvimento do Estado. Perfeito. Esse processo de reorganização produtiva passa exatamente pela universidade, né, também. Mas antes, eu diria que a questão do território, a visão territorial é fundamental, não fisicamente, conforme nós estamos falando das regiões norte e noroeste fluminense, né, fisicamente, né, a partir de uma divisão do IBGE. Eu estou falando de um território relacional. Quer dizer, esse território relacional ele vai possibilitar a ação conjunta. Então, você pode resolver problemas sérios como escala, né? Como redução de custos, enfim, outros elementos. Né? Então, a visão territorial é fundamental e a interação muito forte e diferenciada do discurso político, né? A interação universidade, governo e produtores rurais, né? Onde você possa criar uma rede de proteção, um processo de governança, de forma a conduzir esse processo em direção à competitividade setorial. E o que é uma coisa interessante, até para acrescentar nessa nossa conversa, é justamente o perfil do Rio de Janeiro, que é o segundo maior mercado consumidor do país, porém, ele é o espaço de produção dele é um espaço de pequenos produtores. Né? A gente não é produtor de nenhuma commodity nessa área de alimentos, mas a gente tem um mercado pujante aqui. E mais do que isso, o que é do Rio de Janeiro, o que é do território do Rio de Janeiro atrai a atenção. Então, também está aí um potencial de fazer um alimento diferenciado, de apostar nos orgânicos. Qual a sua visão sobre essa temática? Assim, pode ser, né, nesse processo de melhoria da produtividade, acrescentado também essa visão do que pode tornar o produto do Rio de Janeiro mais especial, diferenciado para um mercado que também ultrapasse as nossas fronteiras? Perfeito. A gente tem aí diversos nichos, né? Vamos colocar dessa maneira. O nicho é o que você acabou de falar. Nós podemos ter produtos diferenciados, né? Até em escala pequena, associando essa produção à atividade turística. Isso acontece muito no Espírito Santo e no sul do país. Isso é um nicho muito interessante que gera recurso, riqueza para os produtores desenvolvidos. E existe também a ideia, a possibilidade da agroindústria, em que você aproveita essas produções
volumes, né, maior, né, maior volume, para o seu processamento, para a criação de cadeias, né. Quando você estrutura uma cadeia, né, mais completa, você multiplica aquele valor de base por 3, 4, né, e isso você envolve muita gente. E uma coisa interessante é que essas atividades tradicionais, né, elas estão totalmente relacionadas à nossa cultura, à nossa história. Então, por mais que você insira conhecimento, você insere mais facilmente os nossos trabalhadores, diferente do petróleo, diferente do porto, que não tem nenhuma relação com a nossa história, a nossa cultura. Puxando para esse cenário, né, em que a sua proposta, né, ela direciona para o olhar mais territorial, localizado, de escuta e de concertação entre as instituições e cidadãos ali daquele espaço para se relacionar com a capital e com um olhar muito mais, às vezes, direcionado ao desenvolvimento da região metropolitana, que é onde a gente tem uma maior concentração de população e a maior concentração também de problemas. Quais são os desafios, né, desse grande interior do estado do Rio de Janeiro de se colocar nessa discussão? Qual seria, na sua opinião, um passo importante para 2021 que a gente conseguisse trazê-los mais para próximo? Veja só, eu acho que o que já está sendo feito por diversas instituições, né, tem um papel fundamental, como o trabalho que vocês fazem pela LERJ, né, aqui a gente vem tentando desenvolver alguns núcleos, né, de discussões, quer dizer, de alguma maneira você está tirando, né, vamos dizer assim, um debate, uma discussão que estava escondida, né, e tornando mais acessível para todo mundo. Eu acho que a questão é levar a informação a esses atores, né? Porque eles não tinham acesso a isso, essa que é a verdade. E aí o que acontece? O que se tinha de prático aqui era a ideia da cooperativa, para poder dar mais competitividade, né, a essas atividades. Só que o fato de não haver um comprometimento maior, né, de quem estava por trás da organização dessa cooperativa, gerou, acabou tendo um reflexo negativo, né, a desconfiança. Então, hoje, eu diria que a nossa sociedade do Rio de Janeiro, né, ela precisa resolver o problema da desconfiança política, inclusive, né, entre os atores. Quer dizer, existe uma desconfiança muito grande, né? Resolver o problema do individualismo. Existe uma dificuldade muito grande de você pensar coletivamente, de você trabalhar em grupo, a ação coletiva, você implementar, né, essa ação coletiva é muito difícil. Então, essas questões estão na base. Eu diria que é o capital social. Eu diria que nós precisamos avançar o nosso estágio do capital social, né? É fazer com que realmente a gente elimine esses gargalos, vamos dizer assim, né? E a confiança leve a um outro estágio, né? Né? De cooperação, de reciprocidade e de pensar realmente uma outra alternativa. Professor Simário, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, ajudando a construir essa reflexão coletiva sobre o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E esse recado final que o senhor trouxe, eu acho de fundamental importância, justamente porque é dessa coletividade que vai surgir as grandes soluções, né? Ninguém mais faz nada sozinho. Eu acho que a pandemia somou mais uma pedrinha aí nessa visão. Acho que deu mais peso a essa visão de que não é possível fazer nada sozinho, a gente precisa muito da cooperação para poder avançar no que seria o futuro, né? E principalmente no que a gente precisa fazer acontecer no território fluminense. Então, muito obrigada pela sua participação e presença aqui com a gente. Muito, muito obrigado a você, um grande abraço. Então.